Oi pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Kayla e esses são os nossos convidados. Karine, Rua. E hoje nós vamos falar sobre o pré-modernismo no século XX e vamos falar sobre um grande marco do período que foi Euclides da Cunha. Então, Juan, nos conte mais um pouco sobre ele. Bom, Euclides da Cunha foi um grande, importante escritor pré-modernista brasileiro, né, que atuou em diversas áreas, diversas profissões. Uma delas foi como jornalista, professor, engenheiro, sociólogo e filósofo. Nascido em 20 de janeiro de 1866, né, e aos 3 anos de idade ficou órfão de mãe. E logo após ficou órfão de pai. E com esse problema ele passou a morar com suas tias, né? E logo após passou um ano no interior da Bahia morando com sua avó. Poxa, que coisa, hein? Também ele, de volta ao interior paulista, ele descobriu que sua esposa o traía, né? Com um tenente do exército. sim, E Lermando. foi de Lermando, que era o tenente militar. E Euclides, quando ele voltou do interior paulista, ele contraiu uma doença, não foi? Que foi a malária. E ele ficou muito fraco. E logo quando ele chegou, ele descobriu essa traição. Então, o povo já vinha contando isso pra ele, que ele estava sendo traído. Então, no dia 15 de agosto de 1909, ele foi disposto, ele foi decidido a matar o tenente militar E Lermando. de Lermando. Ele foi disposto a matar e logo quando ele abriu a porta, ele se deu de cara com o irmão de Lermando. Logo vendo dentro da casa, ele viu a sua esposa Ana, que logo quando ele viu de Lermando, ele entrou ali numa luta corporal. Só que o que ele não sabia era que Lermando era o campeão do tiro. Sim. E acabou chegando um triste fim, né, também. Né? Euclides conseguiu dar apenas 2 tiros, mas ele não conseguiu. Ele não resistiu. O de Lermando foi ali e deu tiros nele, que 2 balas atravessaram o pulmão dele. Ele já estava passando pelo momento muito difícil, que foi que ele tinha contraído a doença, e ainda fez essa traição por cima. Sim, ele morreu com 43 anos de idade. Foi muito novo. Agora, para vocês entenderem melhor o que aconteceu enquanto o que se passava enquanto o escritor estava vivo. Então, no século XIX, a Europa foi marcada pela tensão política ali, né, entre os países imperialistas e o surgimento de movimentos vanguardas. No Brasil, o pré-modernismo ele foi um período literário brasileiro que vai de 1902 a 1922. As principais características é o nacionalismo, é o regionalismo, é a linguagem coloquial, a simples, né? A denúncia social da época. Temas históricos e também cotidianos. E qual foi a obra mais importante de Euclides da Cunha? A obra mais importante de Euclides da Cunha, a obra que se tornou célebre, foi a obra Os Sertões, que foi publicada em 1902. Nossa, eu já ouvi falar. E, inclusive, ele foi eleito pela Academia Brasileira de Letras, né, em 1903. A cadeira número 7. Agora, por que é considerado pré-modernista? Essa obra, Uhum. por ser uma obra que se inicia no período literário brasileiro, revelando o contraste dos 2 Brasis, o do litoral e o do sertão. Nossa, então, Karine, você citou sobre essa obra, eu fiquei muito curiosa, eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse livro. Tá. Euclides, na época, ele era jornalista e foi durante dias para a Guerra dos Canudos. Depois que retornou, ele escreveu o livro
que é um relato do fato histórico do presente da época. Que era uma coisa que estava no momento, que foi um Sim, acontecido. ele falava obra- mais sobre a parte cotidiana. Isso. A obra Os Sertões, ela narra os acontecimentos da Guerra Ucanudos, que aconteceu no interior da Bahia, ocorreu entre 1896 a 1897. Liderado por Antônio Conselheiro. E Euclides da Cunha também adotou um filho, né? Foi, ele adotou um filho, mas ele viu que essa criança estava fraca, estava doente. Então ele foi até São Paulo e um amigo dele, Gabriel, adotou essa criança e rebatizou essa criança com o nome e com o sobrenome dele, de Gabriel. Gente, sabe uma coisa muito interessante sobre a obra dos Sertões de Euclides? Ela está dividida em 3 partes. A primeira parte é a terra, a descrição da terra do sertão, a seca. A segunda parte é a descrição do homem, da vida do homem, dos costumes do sertanejo, o sertanejo. E a terceira parte, a guerra, ou a luta dos canudos. Então, gente, nós temos aqui uma foto do nosso querido Euclides da Cunha. Vocês que nunca viram ele é assim. Ele tem essa barbinha. Então, pessoal, nossos convidados trouxeram 2 obras de Euclides da Cunha para nós discutirmos um pouco. Mais uma das obras de Euclides da Cunha. Eu trouxe aqui esse poema que se chama Comparação. Eu sou fraca e pequena, tu me dissestes um dia, e em teu lábio sorria uma dor tão serena que em mim se refletia, amargamente amena, a encantadora pena, que em teus olhos fulgia. Mas esta mágoa, ó tela, é um engano profundo, faze por esquecê-la. Dos céus azuis ao fundo, é bem pequena a estrela, e no entretanto é o mundo. Nossa, que profundo. Agora a gente vai fazer uma análise, né, sobre... Sim. Sobre o poema. Porque esse poema em si, ele nos traz muitas reflexões sobre umas coisas que nós vamos vivendo, que vem acontecendo, e ele está se retratando também um pouco do que estava acontecendo, né, naquele momento. Eu achei muito interessante na parte que diz assim: tu me dissestes um dia e em teu lábio sorria uma dor tão serena que em mim se refletia. Tá trazendo o quê? Uma aparência de dor, mas sendo disfarçada pelo sorriso. E Verdade. esse sorriso se refletia nessa dor, no caso, que ele quis dizer, né? Sim. Então, teve uma parte que me chamou a atenção, que ele falou amargamente amena. Ele estava dizendo que ela estava tentando disfarçar essa dor, mas estava refletindo nele, não é? Sim. Vamos para a próxima obra. Juan, por favor, com a leitura. Eu trouxe a obra, né, chamada de Dedicatória, mas eu vou pedir, por gentileza, para cá ela fazer a leitura. Tudo bem. Então, pessoal, o título desse poema é Dedicatória. Se acaso uma alma fotografasse de sorte que, nos mesmos negativos, a mesma luz pulsasse em traços vivos o nosso coração e a nossa face, os nossos ideais, e os mais cativos de nossos sonhos, se a emoção que nasce em nós também no chapa se gravasse, mesmo em ligeiros traços fugitivos. Meu caro Dr. Prague, te assaltaria máxima surpresa, notando deste grupo bem no meio, que o mais forte, o mais belo, o mais ardente destes sujeitos é, precisamente, o mais triste e o mais pálido e o mais feio. Então, o que vocês acharam desse poema? Eu achei bem interessante a parte que fala assim, ó. Se acaso uma alma fotografasse. Se uma alma fotografasse. Nossa. Se uma alma fotografasse, não é? Para ver seu interior. Se uma câmera pudesse fotografar o interior dos corpos de outra pessoa. O que aqui diz que quando a gente fala assim de uma câmera, só fotografa o físico. Não Momentos. fotografa
o interior da pessoa. Então a gente não, tipo assim, eu pegar aqui um celular, tirar uma foto de Juan, só vai mostrar o quê? O físico dele. Ele pode dar um sorriso aqui, mas eu não vou saber como é que tá por dentro. E pela análise também, né, diz que o escritor quer dizer que... Quer dizer não, imagina uma fotografia tirada pela alma da pessoa, né? Então, temos outro verso que é que o mais forte, o mais belo e o mais ardente desses sujeitos é precisamente o mais triste, o mais pálido e o mais feio. Ele está aqui que vem a comparação quando ele fala que se a alma, se acaso uma alma fotografasse, de sorte que nos mesmos negativos a mesma luz pusesse em traços vivos, que se ele fotografasse a alma de uma pessoa, como aqui, se eu fotografasse a alma de Juan, desse para ver emoções, o que se passa na vida dele, eu acho que seria melhor para nós mesmos lidarmos com pessoas, não é? Porque essa obra fala muito sobre as emoções, sobre conhecer mais os corações. Ele fala muito sobre emoções e ele fala um pouco sobre estima. Sim. Ele fala um pouco sobre estima. Comparando os dois poemas, nesse poema Comparação, que ele falou sobre uma mulher, sobre uma menina, não sei, ele fala que ele compara a mulher com uma estrela, que ela é uma grande mulher, não é? E que ele queria ajudar ela, ele dava uns traços de ajuda, não é? E Para ver ela sorrir, mas que o sorriso dela, mesmo ela sorrindo, demonstrava a dor que ela estava sentindo. Sim. E nesse poema Dedicatória, ele está falando que ele queria ver emoções de outras pessoas por dentro, não só pelo físico, porque no físico a pessoa pode estar sorrindo, mas não sabemos o que se passa dentro do nosso coração. Quer dizer que é preciso conhecer mais os corações das pessoas, dos seres humanos. Gente, e agora olhando assim, dá pra notar que os dois poemas têm uma ligação. Verdade. Os dois têm algo em comum. Ele fala sobre emoções Nos Sim. dois. nos dois. O poema da comparação traz um pouco sobre dor. E aqui também traz sobre alma. Que tem ali Conhecer o interior. Sim. uma grande ligação. Então, galera, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau!